Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fall e hoje a gente vai explicar como funciona o Nickteam no Windows Server 2016. Esse recurso ele já vem introduzido desde o Windows Server 2012, tá? E qual a principal funcionalidade dele? É você ter um failover e uma agregação de placa de rede, onde você pode ter um throughput de dados maiores, né? Junto com esse vídeo, a gente está publicando também um artigo para detalhar melhor como funciona o Nickteam, né? Também conhecido como LBFO, que é o Load Balance de Failover, né? Ou seja, o balanceamento de carga de rede, tá? De carga e failover de carga de rede. E a principal função dele é a agregação dessa largura de banda e você ter um failover da tua entrada e tua saída dos teus dados. Só que esse failover que a gente vai entender aqui durante o curso, esse artigo, né, esse vídeo, é que tem várias formas, né? E essas várias formas que a gente está explicando aqui, é importante a gente já entender daqui para frente, que é a utilização do teu switch, né? Você pode dizer para o teu Windows ou para o teu switch: Windows, tu quer gerenciar isso ou tu quer que o teu switch faça toda a parte de gerenciamento? Isso é importante a gente entender isso. Se a gente quer que tudo seja automático como mágica, é muito interessante a gente usar independente do switch, né? Isso a gente vai entender que tem um lado positivo e um lado negativo. E a questão de switch independente é interessante porque a parte de switch de você ter depender do switch. Porque você pode trabalhar no modo LSP, por exemplo, no modo LAC, que é um modo inteligente, onde ele consegue identificar se o cabo está com problema, qual a melhor carga naquele momento para passar por tal placa de rede. Se uma placa de rede caiu, ele fica fazendo tráfego trabalhando numa outra placa. E nesse time todo, que a gente pode ter 32 times, a gente pode trabalhar de várias formas. Agora, tudo vai depender se o teu switch trabalha com IE 801, 802 3AD, tá? Se for 802 3AD, ele não vai trabalhar com LACP. Para trabalhar em modo LACP, a gente tem que trabalhar com 802.1ax. Então, se o teu switch tem 802.1.ax, ele vai trabalhar no modo LACP. Então, aqui a gente vai aqui para uma máquina virtual, tá? Que a gente tem aqui. E eu vou apresentar para vocês aqui os nossos dois servidores. Então, eu tenho dois aqui servidores, tá? Um aqui chamado SRV 2016-02 e o outro SRV 2016-01. Então, eu vou aqui abrir normal aqui o meu gerenciador de servidor, tá? E aqui a gente vem aqui, geralmente ele vem aqui dashboard, né, em painel, todos os servidores, você clica com o botão direito no servidor que você quer e configurar agrupamento de nick. Essa é a tela já, que a gente já configura. Aqui vocês observam que nós temos as nossas placas de rede, que são essas duas aqui, que eu já coloquei dois nomes nela. Elas não estão com nenhum IP, porque a gente pode definir isso no projeto. Eu já pegaram aqui o APIPA, que é o 69254, ok? Então, só para vocês já entenderem como está configurado. É 1 gigabit, as duas. Então, uma das grandes facilidades de você ter o Nickteam é, imagina a gente agrupar essas duas placas de rede e a gente vai ter um throughput de dados de saída do servidor a 2 gigabits, né? A 3, 4, quantas placas de você tiver. Como a gente falou, pode ter até 32. Então, a gente vai aqui agora para o Nickteam. Então, a gente vem aqui no agrupamento, a gente clica com o botão direito adicionar um time. Então a gente dá aqui o nome, eu vou dar aqui o nome, nick underline team, underline Windows Server, colocar aqui Win SRV 2016. E aqui a gente já escolhe aqui, ó, as placas de rede. Então quantas placas de rede tiver no teu servidor vão aparecer aqui. Então no mínimo tem que começar com duas, né, que é o time, né, e a gente escolhe aqui. Se tivesse mais opções, a gente ia escolhendo aqui. E aqui que vem as configurações que é importante a gente entender. Tá? Então nós temos aqui as seguintes opções. Switch independente, né? Ou seja, o que é o switch independente? Ou seja, eu digo por meu Windows, que é o meu Windows que vai gerenciar toda essa saída de dados. Agora, o que é interessante com relação a isso? Que você não precisa fazer nada no teu switch. Então, o que aconteceria? Você poderia ter um único switch, botar as placas de rede plegadas lá no teu switch, lá, tá? E esse switch poderia ficar lá dentro do teu servidor.
Desculpa, lá no teu hack. E aqui tu chegava por Windows, vai lá e gerencia tudo isso. Bacana. Então lá do lado da equipe de network não precisava fazer nada. O que é ruim com relação a isso? Que a tua saída de dados o Windows controla. Agora a tua entrada não. Você pode ter uma perca de performance. Tá? Então quando você trabalha com switch independente, tá? Ou seja, você independe do switch, o Windows gerenciando, o Windows ou Hyper-V, você tem essa perda de performance na tua entrada. A outra forma que você pode trabalhar é no modo de switch estático, né? Aqui, ó, switch estático, e vocês têm aqui, ó, né? Você tem aqui o agrupamento estático, ou seja, com switch, né? Então, eu dependo de um switch. Então, se eu posso trabalhar com switch, o que acontece aqui? Quando eu escolho o switch, que eu digo, ó, eu vou usar um switch para isso, as configurações elas são feitas todas do lado do switch. Então lá no switch físico você configura todas essas configurações. Agora o que é interessante com relação a isso? Que você tem um gerenciamento a nível de rádio, a camada mais baixa, né? E aqui, se você escolhe, como eu estava explicando aqui, com o LACP é 802.1ax, o que você consegue? Trabalhar no modo LACP, que é muito mais interessante. Quando você escolhe aqui LACP, ó, você tem essa opção aqui, que aí você diz o seguinte, que você quer trabalhar com o modo de switch aqui independente, switch agrupamento estático, e aí você coloca aqui, você escolhe aqui independente, né? E aí você escolhe as portas como você quer trabalhar. E isso é interessante trabalhar no modo de switch independente. Não... Agora, se você não quer configurar isso no teu switch, você deixa no modo aqui, ó, independente, switch independente, switch independente. Né? Essa seria a melhor opção. Se você trabalha no teu, você tem no teu switch 802.1AD AX, então é interessante trabalhar em modo LACP, que é o Link Aggregation, muito mais inteligente, tá? Então aqui, se você está na dúvida, lá no teu ambiente, não quer configurar nada no teu switch, escolha o switch independente, você independe do switch. E aqui são os modos de balanceamento, tá? Então nós temos o modo dinâmico, que é o que ele trabalha nativamente. O Windows vai gerenciar isso daí de um modo ou de outro, a entrada, a saída desses dados, mas não a entrada como a gente falou. Mas você tem aqui a opção de hash e porta do Hyper-V. Porta do Hyper-V é o mais utilizado. Então, geralmente, se a gente levanta nesse servidor um Hyper-V, a gente vai ter que entregar para o vSwitch lá dentro, que é aqui o modo de lançamento que ele vai trabalhar em modo Hyper-V. Quando você escolhe essa opção aqui, o que você ganha com isso? Que ele entende isso como uma interface de rede mesmo, e ele vai começar a dar números para aquilo ali. Mas é o seguinte, aquela VM01, que é do file server, sai um dado por ela, então quando voltar vai ter que passar por ela. Ou seja, os dados têm que ir e voltar. Ele tem esse gerenciamento a nível de Windows, tá? E o que é de modo hash? Hash, imagina, por exemplo, você quer dar um carimbo no VoIP, por exemplo. Então você pode ter vários silos dentro do teu switch, lá dizer o seguinte, o protocolo 38, por exemplo, é de VoIP, então ele pode ter uma prioridade. Então você coloca aqui em modo hash, tá? Então normalmente, ou seja, no ambiente do Microsoft, a maioria das vezes a gente usa aqui modo Hyper-V. Agora é interessante usar lá o LAC aqui, né? A gente usar o LAC é interessante dentro do nosso ambiente. A maioria dos switches dão suporte em modo LACP. Por quê? O que você ganha com isso? Primeiro que a tua alta disponibilidade, o teu failover está fantástico no nível de switch. Porque ele tem toda a inteligência de fazer isso. Tá? Porque ele tem um protocolo que trabalha nesse nível de análise dos dados, do pacote, da placa de rede, da própria porta. Então você consegue dar comando no switch para identificar isso. E ele faz essa, vamos dizer assim, essa análise e troca e faz esse, vamos dizer, esse switch mesmo, essa alternação de dados que vai passar por uma placa de rede ou outra de uma forma muito mais inteligente, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar o switch dependente e vamos usar em modo dinâmico. Já que a gente não quer trabalhando, já não levantamos o Hyper-V. Em próximos vídeos, a gente vai levantar o Hyper-V. Então, quando a gente dá aqui em modo... Outra coisa interessante. Quando a gente faz esse nível de configuração, lembrando que eu estou numa VM, eu não estou numa máquina física. Se eu estivesse numa máquina física, né, eu teria que estar configurado tudo os meus switches lá,
configurado meus cabos de rede tudo conectados. No nosso caso aqui, quando a gente coloca aqui e a gente diz qual a placa, modo dinâmico, e a gente não diz qual placa de rede é a primária, como aqui nesse caso aqui, ele vai escolher uma placa de rede, geralmente é 01 que é a primária. Se ela cai no ambiente virtual, que não é interessante fazer isso numa máquina física, você vai ter problema se uma placa de rede cair. Simplesmente se for a placa de rede 1, por exemplo, que é a primária, tá? Então nesse caso aqui vou dar um OK. Vocês vão ver aqui que ele já vai fazer, ó. Então aqui, ó, ele já criou aqui o time, né? Ele já está aqui, ó. Aqui ele já configurou a 01 como primária e ele já está colocando a segunda placa de rede aqui para trabalhar já também nesse time. Então se a gente for aqui na placa de rede, olha como fica esse íconezinho aqui, tá? E aqui você observa que você não consegue mais setar IP, tá? Ele já é tudo, ó, gerenciado, ó, tanto IPv4 como IPv6, ó. Já não dá mais para fazer aqui, ó. Por quê? Porque agora tudo é gerenciado pelo meu NIC-TIM, tá? Então aqui, ó, não dá mais. Então eu posso vir aqui no meu NIC-TIM, aqui, ó. E aqui o que é interessante? Que agora vem a marcada opção Microsoft Load Balance Failover Provider, né? Que é aquilo que a gente estava explicando ainda há pouco aqui, ó. Que ele faz trabalha nesse livro aqui, ó, né? O que é LBFO, que é o agrupamento, né? Então aqui eu posso aqui, ó, já setar o meu IP. Então eu posso setar aqui o IP dessa rede aqui, eu vou colocar aqui um exemplo 92.168.1.75 e aqui meu DNS aqui é o 92.168.1.10. Quando eu dou OK aqui, ó, ele já vai identificar aqui o meu domínio rapidamente e aqui, ó, ele já está aqui, ó, os dois times já estão aqui trabalhando, tanto os adaptadores quanto a minha interface. A minha interface ficou uma agora, que é o NIC-TIM. Né, já está conectado. Então lá no meu Hyper-V eu vou entregar essa placa de rede para o meu vSwitch, tá? Então olha só, já achou meu domínio, tá bom? Então se eu vim aqui em status, olha aqui, ó, throughput 2 gigabits. Então se eu vim aqui na outra máquina aqui, ó, então vou fazer um logar aqui nela. Se eu pingar lá 192.68.1.75 /T tá pingando, né? Então você observa aqui que está pingando. Então se eu derrubar aqui a placa de rede, por exemplo, rede interna 02, vamos ver aqui, ó. Então ele continua pingando. Eu estou no ambiente virtual, eu não estou no ambiente físico conectado, né? Então você observa que continua a ter um ambiente no ar, porque ela não é a placa de rede primária, tá? Claro, se eu ativar essa placa, né? Então você observa aqui, ó, que continua o ping, mas se eu derrubo aqui, ele escolhe como primária, né, dele,